frente ali, tá vendo? Não tá deixando eu ver, não. Agora sim. Oi, pessoal, tem alguém na sala? Não tô vendo ninguém. Ah, agora eu tô ouvindo. Hã? Oi. Abaixa as câmeras aí, senão eu vejo vocês, ué. Não, hoje a gente vai fazer a câmera aberta, mas no caos aqui que eu estou mexendo com marmita. Não tá funcionando, não. O áudio está abafado, viu, Pato? Eu não estou conseguindo ouvir também. Estão Gente, ouvindo? não repara a bagunça. Oi, vocês estão me ouvindo? Muito baixo. Agora sim, mas tá baixo? Eles estão altos e eu tô Boa baixo. noite. Aumenta o volume do meu microfone, eu ganho e diminui o master. O deles está muito alto. Oi. E agora, vocês estão conseguindo ouvir? Ainda está Sim, Continua abafado. bem baixo. Agora mas tá baixo. tá baixo? Espera aí que a gente Ah, melhorou. só um minutinho. Vá. Oi. E agora? Agora tá bom pra mim. Estão me ouvindo? Tá bem? Tá dando para ouvir? Sim. Uhum. Estou ouvindo, Eles estão mas baixo ainda demais. está baixo, mas está melhor do que antes. Como é que é, Carol? Fala de novo. Para mim ainda está baixo, mas está melhor do que antes. Para mim também. Eu botei na caixinha de Não é o som. microfone, é a mesa aí. A mesinha interna de som. Tem uma mesinha interna de som Não tem uma mesa de som na tela? Você consegue aumentar? Já está no máximo? Uai, o que que aconteceu? Tem que ver com o Otávio depois isso. O Otávio que vai manjar desses Paranauê. Oi? Cada dia tá de um jeito. É um negócio meio esquisito essa aparelhagem. É muito estranho, porque ninguém mexe, entendeu? Tipo assim, fica quieta de um dia para o outro, na hora que vai, ela configura sozinha. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Otávio? E aí? Agora está melhor, pastor. Mas mesa de som é assim mesmo, até com a vibração da rua ela desregula. Aham, é. E o volume deles, como é que faz para baixar o volume deles? Pode abaixar um pouquinho, porque tá dando. Fala aí de novo, Carol. Boa noite, irmãos. Otávio, já tomou seu café hoje? Pronto. Já vamos falar de pecado. Teste, Ô, meu pai. teste, Tá bom. teste. Certo. Ah, Beleza, agora Otávio. saiu. Beleza, então Não, vamos é só começar então. porque eu tava falando aqui e não tava escutando. Fala Tá. para Quinha diminuir um pouco o ganho do seu microfone e aumentar no, no output lá embaixo dos regulador. Às vezes resolve isso, já que tá no máximo já. É, não, ela não vai saber mexer nisso, não. Ela falou, aí, assim, vamos do jeito que tá aqui Mas não mesmo. é a Quinha que tá aí? É a Quinha que tá. Mas ela tá meio É, confusa ali, tá meio sem saber. Tá, é. mas de Eu qualquer tô te forma, escutando, tá dando pra vocês escutar. estão vocês estão me ouvindo, né? Tá, Uhum. então vamos começar? Qualquer coisa a gente regula isso depois. Vamos orar então. Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor sempre está nos dando de aprender mais, de buscar mais a tua palavra e de receber a orientação do teu, dos teus ensinamentos, do teu altar, movidos pelo teu Espírito. Nos ajude a compreender melhor para aplicarmos melhor. Nos ajude a ter clareza para não cometermos equívocos na aplicação. Que nós possamos realmente nos alimentar da tua palavra da forma correta, para não sermos envolvidos em engano, mas também para não enganarmos ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui agora no final do capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Capítulo 10, versículo 23. Nós vamos fazer hoje até o versículo 33. Eu vou fazer 10 versículos. Por quê?
estes 10 versículos que versam sobre liberdades individuais cristãs, quando acaba o capítulo 10, o assunto muda para falar sobre um assunto muito importante e um pouco difícil para esta época que nós vivemos, porque nós estamos falando de duas épocas diferentes, que é o papel das mulheres. Então, eu acho que as mulheres na igreja aí do capítulo 11, fica para a semana que vem. Eu não vou entrar em dois assuntos, não, vou ficar só com um assunto só, que é os limites da liberdade cristã. Ele vai voltar na questão dos alimentos de novo, né? E isso, sem entender o contexto, fica difícil, né? Então, deixa eu lembrar para os irmãos o contexto. Este contexto é um contexto politeísta. Não é um contexto monoteísta. O nosso contexto brasileiro é um contexto monoteísta. A cultura cristã predominante no Brasil é a cultura católica, monoteísta. Só existe um Deus, apesar de que eles classificaram santos, né? Chamados santos, que estão mais próximos de Deus, né, do que nós. Nós não temos essa classificação. Eles têm essa classificação. Mas mesmo assim, eles são monoteístas. Eles não aceitariam outros deuses, né? O catolicismo, ele não admite outros deuses, né? E aqui, o que acontece aqui, nesse ponto, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Então, o que acontece aqui nesse ponto? Cada deus recebia uma oferenda. Cada deus recebia um sacrifício. E, geralmente, os animais sacrificados eram oferecidos, às vezes na totalidade, às vezes só metade daquele animal. A outra metade era comercializada, ok? Mas também tinha rituais, e aí nós vamos falar desse ritual agora, que eles não desperdiçavam a carne do animal com o Deus deles lá. Eles apresentavam o animal para aquele Deus, sacrificava aquele animal no altar daquele Deus, mas eles não queimavam a carne do animal. Eles reaproveitavam a carne oferecida a ídolos, ofertada a ídolos, a outros deuses, para se alimentar. Por exemplo, vamos fazer uma analogia com a nossa época. Eu sou um bandista. Aí eu vou lá, pego um frango de macumba, faço a macumba com aquele frango, ofereço aquele frango para aquela entidade, consagro aquele frango àquela entidade, coloco ali na encruzilhada, junto com a vela preta, junto com a vela vermelha, junto com, sei lá, alguma outra coisa, alguma comida. Aí depois que eu fiz o meu ritual ali, eu vou pegar aquele frango, vou pegar aquele arroz, aquela farofa, vou levar para minha casa e vou comer. É mais ou menos isso, tá? Aí eu vou comer e vou também oferecer aquela comida para para o Otávio. O Otávio me visitou, está lá em casa me visitando. Aí eu estou comendo aquela comida sacrificada a ídolos e eu também estou oferecendo para o Otávio comer. Mas o Otávio é um cristão da igreja de Pastor, Corinto. Oi. só fazendo uma observação, porque como eu já frequentei esse lixo, quando faz-se, pelo menos na minha época era assim, fazia-se o despacho, né, o trabalho e tal, a oferenda,
a oferenda que era feita em encruzilhada ou em cachoeira era deixada lá, e em casa tinha exatamente a mesma comida que foi oferecida. Aí a comida que estava em casa era comida e oferecida para as demais pessoas. Sim, sim, sim. Entendi. Mas eu estou dando um exemplo aqui para facilitar a compreensão do que acontecia naquela época, tá? Então, o que que acontece? Aquela comida que foi oferecida àquele ídolo, ela é reaproveitada também dentro de casa para as pessoas comerem. É sobre este assunto agora. O capítulo 8, capítulo 9, o apóstolo Paulo tratou daquela comida lá no templo, lá no mercado. Lembra que eu falei do mercado? O templo e o mercado era a mesma coisa. Tinha um restaurantezinho lá dentro, eles comiam. Agora o apóstolo Paulo está falando da comida que foi ofertada aos ídolos e que essas pessoas comiam essa comida em casa. Comiam essa comida em casa. Aí ele vai falar sobre isso aqui agora, tá? Então vamos lá, vamos ler capítulo 10, versículo 23 até o versículo 33, né? 33. Não, 33 não. Eu vou ler até o versículo 1 do capítulo 11, que faz parte desse bloco também. Você lê, né, gente? Permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição, você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, se participo da refeição com a ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Então vamos pegar esse bloco aqui. E o próximo bloco agora vai falar sobre as mulheres, né? E eu acho interessante a gente separar um estudo inteiro para o próximo bloco. Esse bloco aqui, ele está de novo voltando num assunto sobre a liberdade de consciência e de crença que o irmão de Corinto tem. Esse irmão de Corinto tem uma liberdade de consciência, ele tem uma liberdade de crença, de crer em Cristo Jesus. Essa liberdade de consciência e de crença em Cristo Jesus, ela precisa ser zelada. Então, ele vai falar, todo esse texto que Quinha leu, fala sobre isso, especificamente sobre isso. Então, eu vou voltar agora no versículo 23 e nós vamos versículo por versículo. Na minha versão, é um pouquinho diferente da dela, fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? O apóstolo Paulo já tinha feito alusão a essas coisas que são lícitas, mas que não necessariamente devem ser feitas. Né? Aquilo que eu sempre falo, o fato de uma coisa ser lícita não quer dizer que nós temos que fazê-la, né? Existe hora, existe momento e existe, por exemplo, é lícito, é lícito ficar de cueca em casa, só de cueca? É, é lícito. O Otávio, com certeza, daqui a pouco não, porque está fazendo frio, né? Mas quando está fazendo muito calor, talvez fica de cueca em casa, tranquilo, sozinho ali e tal. Não há problema nenhum ficar de cueca em casa. Agora,
Se o Otávio vier de cueca para o culto, aí tem um problema. Aí tem um problema. Por quê? Porque o lugar está errado, né? O Otávio não está na praia para ele ficar de sunguinha, ele está no culto, é diferente. Então, é proibido ficar de cueca, de cueca? Em casa, não, mas no culto, sim. Não faz sentido. A mesma coisa, o apóstolo está querendo dizer o seguinte: ele está querendo, quando ele fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não me deixarei levar por nenhuma delas. O apóstolo está dizendo, irmãos, tenham equilíbrio. Saibam, não seja 8 ou 80. Saibam interpretar a aplicação dos ensinos do nosso Deus da forma correta. E aí ele começa traçando esse limite da liberdade cristã, introduzindo com esse versículo 23. E depois ele vai, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque aqui tem a consciência do cristão e a consciência do não cristão, ou a consciência do outro cristão. A consciência do cristão, ele sabe que determinada coisa pode ser praticada ou pode ser feita, mas ele sabe que se ele fizer aquela coisa, talvez ele escandalize o outro. Entendem isso? Os irmãos conseguem entender isso? Por exemplo, existem coisas que nós não fazemos, não por nossa causa, mas nós não fazemos por causa da consciência alheia, por causa da para não escandalizar o outro, porque o outro talvez se escandalize com aquilo. É sobre esse ponto que o apóstolo Paulo vai tratar com relação a esses alimentos sacrificados a ídolos, né? Aí vamos continuar. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Comam de tudo que vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês vão comer todas as comidas que estão sendo vendidas lá, quer sejam comidas que não são sacrificadas, quer sejam comidas que são sacrificadas. Por que ele está dizendo isso? Porque não importa, né? Tudo vem de Deus, não tem essa de, tá sacrificado, vai fazer algum mal. Mas essa parte que ele fala sem questionar a consciência é que o outro saiba que você sabe que que aquela comida é sacrificada. Então, se a pessoa que está me vendendo fala que essas comidas sacrificadas eu vou lá e compro, a pessoa que está me vendendo, então, entende que aquilo ali não tem, tipo assim, por mais que não tenha problema, mas para ela que não, talvez não tenha uma maturidade cristã, não vai perceber. Mas se, tipo, a pessoa que tá me vendendo não sabe que, tipo, ou sabe que eu não sei que é sacrificada, eu tô simplesmente comprando uma carne. No pior das hipóteses, ela vai achar que eu fui enganado e tô comendo alguma coisa. Mas ela não vai pensar que eu tô dando autorização para comer aquela carne se ela foi sacrificada. Exatamente isso. Prestem bem atenção, irmãos. Pastor, mas e se eu souber que a carne é sacrificada, eu posso comer do mesmo jeito? Então, calma aí que o apóstolo vai dizer isso aqui agora, mas calma aí. O primeiro passo. O passo mais importante aqui. Macumba não pega em crente. Amém? E pegue alguém? Como é que é? E não pega mesmo. E pegue Pega. alguém? Pé, pé, pé. Ô, Otávio, quando as pessoas abrem a porta da casa delas e do coração delas para o diabo entra. Então, quando pessoas são envolvidas com essas coisas, elas estão abrindo portas espirituais para a família e para a vida delas. Não que a macumba seja uma arma poderosa para fazer coisas más ou para abrir portas, não é isso. É que quando a pessoa está envolvida com o ocultismo,
envolvido com essas práticas de bruxaria, ela está abrindo uma porta dentro da casa dela. Então, inevitavelmente, estas coisas ruins se voltam, às vezes, contra a pessoa, ou não que ela vá falar assim, vou bater uma macumba aqui para fulano, e fulano vai se separar por causa disso. Não há poder nesta macumba, não há poder, o diabo não tem esse poder, a não ser que o outro também abra portas para o diabo, né? Agora, que este mundo do ocultismo e da bruxaria, atenção, bruxaria não evangélica e bruxaria evangélica também. As duas, porque tem bruxaria evangélica também. Tem macumba gospel também. Quando eu abro as portas para a bruxaria entra na minha vida, sim. E o mundo espiritual não pode ser ignorado. Agora, daí, Inclusive, pastor, diga, só contar Aham. um testemunho, Fica à vontade. porque ai, Jesus, olha lá, meu biscoito queimou. Porque quando, né, eu já ouvi, assim, eu ouvi na minha frente uma pessoa incorporada e tal, a outra lá pedindo para fazer um trabalho para um terceiro, e o demônio, né, que estava incorporado lá na mulher, falou assim, não, com esse eu não posso mexer. Aí, por quê? Por quê? Não, esse é do homem de veste branca. O cara era crente. Então, olha só, é isso aí, ó. Uma pessoa que tem Cristo, ela está lavada e remida pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer força espiritual existente. Então, aquele crente que acredita em mal olhado, que acredita em mau agouro, que acredita em macumba feita contra ele que deu certo, talvez essa pessoa não tenha um compromisso real com Jesus ainda, porque ela não está se sentindo protegida pelo manto do Cordeiro. Porque a verdade é que Cristo Jesus é mais poderoso que o diabo. Se o diabo está tocando mais terror e mais medo no coração da pessoa, e essa pessoa está achando que porque fizeram um trabalho para ela, fizeram uma macumba para ela, colocaram um molho gordo nela, colocaram sabe-se lá o que nela, ela está sentindo aquelas coisas, ou ela está. Infelizmente, esta pessoa está. Talvez não tenha um compromisso com Jesus, porque aquele que tem um compromisso com Jesus, se ele tem um compromisso com Jesus, ele está selado com o Espírito Santo. Ela está protegido pelo manto do Cordeiro. Ele pertence a Jesus. Jesus diz: ninguém arrebatará a minha ovelha das minhas mãos. Então não existe possibilidade de qualquer tipo de carne sacrificada a ídolo, comida de macumba, roupa da pessoa levada na encruzilhada, sabe-se lá que ritual que foi. Se esta pessoa acredita e vivencia de forma espiritual que isso vai dar certo com ela, é porque ela não tem Jesus ainda. Não tem Jesus. Né? Ela precisa entender que se ela fez um compromisso com Jesus, ela fez um compromisso com o Criador de todas as coisas. Este Criador de todas as coisas é mais poderoso do que toda e qualquer força do mal. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se vocês forem no mercado, não perguntem, comam de tudo. Comam de tudo, compra tudo. Essa carne aqui é uma carne da macumba. Pode comprar e levar para casa de vocês. Esse frango aqui é o frango da macumba. Pode comprar e levar para casa de vocês. Pode comprar, mas não perguntem. Não perguntem. Aí ele vai para o versículo 26, olha. Porque do Senhor é a terra
e sua plenitude. Então, ele introduz o assunto colocando o poder em Deus. Deus é que é o poderoso. Não é o espírito tal, a religião tal. Não, não. Deus. Então vamos lá. Deus. Cristo Jesus tem mais poder. Então não há nenhuma proibição para você comer. Chegue lá no mercado, compre, compre. Não pergunte a origem. Não pergunte. Você vai orar, dar graças e vai comer. Porque qualquer maldição, irmãos, qualquer maldição é quebrada pelo sangue de Jesus. Se existe um crente que acredita que Jesus é tão fraco que ele não quebra as maldições satânicas, este crente talvez não seja crente. Ele seja um macumbeiro gospel. Ele seja um macumbeiro gospel. Porque o macumbeiro gospel, ele sim, ele fica zigue-zagueando entre a fé em Cristo Jesus e o panteísmo, e a fé nas ações religiosas evangélicas simuladas pelo diabo. Então, ele acredita que, por exemplo, nós vemos isso muito nesses testemunhos com o diabo, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um estudo sobre isso e eu ficava investigando aqueles caras que caíam endemoniados na Igreja Universal do Reino de Deus, né? E eu tinha um dia, era sexta-feira, não era, era sexta-feira do Vale do Sal. Eu ia lá toda sexta-feira e ficava anotando, ficava estudando eles. E eu me lembro que eu ia na mesma igreja toda sexta-feira. Era naquela. Não tinha aquele templo de Salomão, não. Templo de Salomão, não. Não tinha aquele templo grandão lá, não. Era na frente daquele templo, onde era aquela A danceteria. Catedral da Fé, não? Isso. Não é aquele templão grandão, não. Não existia ali, não. Ali era É o templo maior e a Catedral da Fé. O templo maior foi construído depois. isso. Era onde era a danceteria Olímpia, onde era Olímpia. Não sei se os irmãos vão lembrar. Ali na Olegário Maciel, do lado direito, não do lado esquerdo, do lado direito subindo. Oi? Perto do JK. Isso, no JK, embaixo do JK, assim. Embaixo do JK. Era ali que era o maior templo da Universal, era ali. E eu ia, e eu reparava que os endemoniados tinham um padrão. E geralmente eram as mesmas pessoas. Então, tinha uma menina lá que eu tinha certeza que toda sexta-feira ela caía endemoniada. Toda sexta-feira ela caía endemoniada. Toda sexta. Fico eu pensando. Imaginemos que esta jovem seja uma serva de Jesus. Imaginemos que essa jovem se entregou a Cristo. A Bíblia diz que ao se entregar a Cristo, nós nos tornamos propriedade exclusiva de quem? De Cristo. Nós nos tornamos morada ocupada por Cristo, pelo Espírito, pelo Paráclito. Nós somos selados, é um selo em nós. Quando eu me entrego a Cristo de verdade, né? Não sou de outro, eu sou de Cristo. Então, se eu sou de Cristo, e eu fico, ora lá, ora cá, ora com Cristo, ora sem Cristo, eu não sou de Cristo. Então, essas pessoas que estão em cima do muro, talvez elas não tenham um compromisso com Cristo e acham que têm um compromisso com Cristo. Porque se elas têm um compromisso com Cristo, elas estão fortalecidas em sua fé, a ponto de compreender e de entender, que aquele que está nelas é maior do que aquele que está no mundo.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o que o texto da palavra diz. Então aqui o apóstolo Paulo diz: pode ir lá, pode comprar e não pergunta nada, por causa da consciência, igual o Otávio explicou, né? E ele vai falar: tudo é do Senhor. Aí ele vai passar agora para um novo estágio. Olha o que ele fala. Tchau. Oi, pode dizer. Quem? Otávio, pode falar. Eu, Otávio. Pode falar. É, fica muito claro você pegar um. Tem os dois exemplos lá que são bem famosos, é o de Jó, que você vê lá que e ele só pôde fazer o que Deus permitiu que ele fizesse, né? Não pôde ir além disso. E o próprio povo de Israel também, né? Que o Balaão foi lá amaldiçoar e Deus transformou em bênção. Tipo, o cara era um dos maiores amaldiçoadores, o rei pagou não sei o que lá pro cara, prometendo, mas não adiantou de nada. Não importa de onde vem a maldição, se for de Deus, tanto Jó quanto o povo lá de Israel, Deus vai pegar aquilo e só vai permitir o que ele quiser permitir, né? É a vontade dele. Amém. É isso. Agora você deu um bom exemplo. Em Jó, por exemplo. Irmãos, o diabo é criatura de Deus. O diabo foi criado por Deus. Assim como você também é criatura de Deus. Assim como o ser humano é criado por Deus. Assim como o cachorro é criado por Deus. Assim como a manga, a laranja, a banana. Assim como as nuvens, a água, tudo é criado por Deus. O que o meio neopentecostal fez no imaginário coletivo, com objetivos escusos algumas vezes? Deu tanto poder ao diabo, mas tanto poder ao diabo que parece que o diabo está de um lado e Deus está do outro, lutando um com o outro. Parece que é isso. Irmãos, Deus não está lutando com o diabo, não. Deus não está no mesmo ringue que o diabo, Deus não. está em outro patamar. Não, por exemplo, eu faço trabalho de psicologia esportiva. E eu tenho pacientes, eu tenho meninas que eu acompanho, jiu-jiteiras do jiu-jitsu, que tem 9 anos. Eu tenho uma que tem 9 anos, por exemplo. Essa de 9 anos, ela está com 40 e alguma coisa de quilos. Ela é uma atleta de alto rendimento. Ela treina todo dia, 6 horas por dia. Tem patrocinador, está num nível de profissionalismo. Mas ela tem 9 anos. Eu pego essa menina que tem 9 anos, que está num nível de profissionalismo, ela tem habilidades maiores do que a Miriam. A Miriam tem 9 anos também. A Miriam tem 9 anos? 9, né? É, mais ou menos a mesma idade da Miriam. Então, eu vou pegar a Miriam com essa menina e vou colocar dentro do dojo, dentro do tatame, para lutarem. É claro que essa menina, que está treinando, que tem habilidades diferentes, vai trucidar com a Miriam. A Miriam não vai aguentar, porque a Miriam não é lutadora de jiu-jitsu. Mas elas têm a mesma idade, o mesmo peso. Mas se eu pegar as duas, quer seja uma, quer seja outra, e colocar dentro do tatame com um adulto de 120 quilos, faixa preta, não vai dar 3 segundos de luta. Não, é inimaginável uma luta dessa, é inimaginável. A mesma coisa, irmãos, é com relação a Deus e o diabo. Deus não está no mesmo patamar do diabo. Não está. Não tem esse negócio de Deus de um lado e o diabo do outro.
A Bíblia não fala que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia fala que o diabo é inimigo de nossas almas. Almas. O diabo é inimigo do homem. O diabo está no patamar do homem. Ele está num patamar espiritual, ele tem mais habilidades, ele tem mais astúcia, ele tem mais informações, ele tem mais artimanhas. Lembra que eu falei da menina que treina todo dia? É como se fosse a luta nossa com o diabo, da Mimi com essa menina que eu treino, que é uma profissional, com 9 anos de idade. Agora, não dá para colocar o diabo lutando com Deus. É covardia. Deus não vai Ô, lutar Charlie, com o diabo. Diga. é por isso que, por exemplo, aquelas disputas que tem, eu tô lembrando agora de duas, né? De Miguel com o Satanás com o corpo de Moisés, né? Uhum. E aquela passagem de Daniel, né? Que fala que o diabo estava impedindo e tal, né? Não fala que era Deus que estava lutando ou disputando, né? Mas sim um anjo, um enviado, né? Que por mais que o poder seja garantido por Deus, mas né, não era Deus ali, né? Não existe. Gente, é, Deus, o diabo é uma pulga, imagina só, um grãozinho de areia, né? Esmagado no dedo de Deus, assim, ó. Imagina só, não há possibilidade de uma criatura estar militando, estar lutando em igualdade de armas contra o Criador. Quem fez isso na mente das pessoas incultas, iletradas, analfabetas bíblicas, foi os líderes inescrupulosos dos movimentos neopentecostais. O diabo, ele está no nosso nível. Ele milita contra o homem. Ele jamais vai ter possibilidade de militar contra Deus. Tanto que ele chega para Deus pianinho, pianinho, e pede autorização para Deus para tocar em Jó. Pastor Charlie, Diga, meu querido Márcio. só já que o tema está nessa batalha espiritual aí, porque eu peguei o bonde me andando, eu estava com a Lara aqui tentando fazê-la dormir. O Otávio citou o exemplo aí quando Balaão tentou amaldiçoar Israel e não foi bem sucedido, porque é óbvio que o poder de Deus é maior mesmo. Mas nós sabemos que naquela ocasião Israel perdeu a batalha porque as estratégias foram muito bem elaboradas. Colocaram prostitutas no meio dos guerreiros, eles entraram em pecado e perderam a batalha. Da mesma forma acontece conosco, crentes hoje. Se nós não vigiarmos, a macumba não vai pegar, mas o diabo arma ciladas. Se eu enveredar pelo caminho do pecado, dancei. Isso, exatamente. E acaba, em última instância, sendo a artimanha do diabo de todo jeito, porque o mundo jaz no maligno. A cultura que nós vivemos, a estrutura cultural, ela jaz no maligno, né? Então, o que acontece aqui? Tem que ficar claro para os irmãos que nós, irmãos, estamos no time vencedor, né? É você colocar o Real Madrid para jogar com o Ibis Futebol Clube, né? Não dá, não tem como. Aquele que pertence ao Senhor, aquele que pertence a Cristo, ele é vitorioso sobre a morte. Olha para você ver. A morte e o inferno sucumbiram diante de Jesus. Então, se nós estamos com a nossa mente medrosa, atormentada, confusa e atribuindo ao diabo um poder maior do que o diabo tem, nós estamos no caminho do engano. Esse é o primeiro ponto. O diabo não tem poder sobre nós. Nunca terá poder sobre a igreja. Jamais terá poder sobre aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus.
Nunca. Não existe possibilidade. Porque se eu estou com Cristo e eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho a proteção contra qualquer obra espiritual e qualquer coisa da maldade. Por isso que Paulo fala, sem nenhum tipo de constrangimento, vá lá, compra todas as carnes que tiver, não pergunta a origem, não. Vocês vão orar e vão comer e pronto. Compra, né? Versículo 26. Compra, porque do Senhor é a terra e a plenitude. Aí ele vai passar agora para um. Olha para você ver a virada que ele faz. Aí ele vai dar o exemplo de visitar, de estar com alguém. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento por motivo de consciência. Olha para você ver. Não gerem discussão em cima daquela comida. Comam de tudo. Vocês estão selados, remidos, lavados, protegidos, venceram o maligno, etc, etc, etc. Então, vocês não têm que se preocupar. Não tem que se preocupar. Comam de tudo. Mas não pergunta, não. Por que não pergunta? Porque na hora que a pessoa falar, essa comida foi sacrificada a Azera, ou a Baal, ou a qualquer outra divindade, e aí no nosso caso hoje em dia, né, a, a Pilintra, a Maria Mulambo, Sete Caveira, isso foi ofertado a algum tipo de entidade? Quando você pergunta, você gerou a discussão, a conversa. Então, a preocupação de Paulo aqui, ela está mais no testemunho cristão do que no poder que aquela macumba tem, ou aquela comida ofertada tem. Ele já deixa claro que aquela comida ofertada a ídolos não tem poder sobre o cristão. Ora, come sem perguntar. Aí ele passa para o versículo 28. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação. E por motivo de consciência, consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Então o outro disse para você, esta água é uma água consagrada a Beelzebul. Há algum problema eu beber essa água? Não, não há nenhum problema. Pode consagrar qualquer entidade, qualquer coisa que for, que em mim habita aquele purificador de águas consagradas ao cão, né? Eu posso, mas eu não devo, para não dar o testemunho para aquele que está nesse diálogo. Porque se eu tomo esta água, e aí ele vai continuar, eu acho que ele vai continuar aqui, quer ver? Aqui, ó. Pois, não vai continuar. Não, ele vai. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, né, o grego, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, aqui, são duas coisas principais. A primeira é que aquela comida ofertada, oferendada, não tem poder nenhum sobre você, assim como nenhuma outra macumba ou nenhum outro tipo de
de bebida, ou de comida, ou de sei lá o que você vai fazer, e que não há problema você comer. Mas, em compensação, eu estou dando um testemunho. Eu estou testemunhando para aquele que está comendo comigo, e é o meu amigo. E aí o meu amigo vira para mim e fala assim: ô Charlie, vamos almoçar lá em casa? Perfeitamente. Vou almoçar na sua casa. E aí, na hora de colocar à mesa a comida, ele diz: esta carne aqui foi uma carne que eu ofereci ao Zé Pilintra. Esta carne aqui não. Você quer qual das duas? Eu quero esta que não foi ofertada ao Zé Pilintra. Eu posso comer as duas? Posso. Se eu comer as duas, vai ter o mesmo efeito na minha vida? Vai. O mesmo efeito. Vai ser digerida, depois vai sair em forma de cocô, etc, etc, etc. Não vai fazer mais nada na minha vida. Mas para o meu testemunho cristão, eu não vou comer aquela carne por causa da consciência daquele que me disse que aquela carne é sacrificada. Porque quando eu como, e eu como de livre e espontânea vontade, o que eu estou fazendo? Eu estou consentindo naquele sacrifício, na cabeça daquele cara. Eu estou dizendo assim: ah, legal, então eu também tenho comunhão com essa doutrina. Eu também vou concordar com essa doutrina, né? Por exemplo, hoje, à tarde, eu estava num cemitério. E aí, um amigo, a mãe de um amigo morreu, eu tive um intervalo entre um paciente e outro, e eu corri lá, porque o cemitério foi aqui próximo, Colina, né? Parque da Colina, que é aqui perto da gente aqui. E chegando lá, é, eles estavam fazendo um ritual do terço. Eu rezando o terço. Aí eu cheguei e fiquei lá, respeitosamente, na porta assim e tal. Aí meu amigo me viu, veio, eu dei ofereci os meus sentimentos. Aí ele mesmo falou comigo assim: vamos, vamos conversar melhor mais para cá um pouco. Eu não estou querendo participar, não. Eu já participei muito, porque já repetiu muito esse terço aí. Tinha feito muitas horas de terço, e aí ele não queria, apesar de ser católico, ele não queria. Aí nós conversamos sobre aquilo. Aí eu tive a oportunidade de falar sobre o ritual. Então, no meio do momento do ritual, eu chego para prestar a minha solidariedade, não estou concordando com aquele ritual que está acontecendo, não estou de acordo, mas respeitando, parado ali. Tive a oportunidade depois de conversar com ele sobre o ritual. Uma porta evangelística se abre ali. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Está dizendo, como ele sempre está dizendo, não sejam burros, não sejam crianças, não sejam ignorantes, não sejam radicais. Se vocês souberem, forem informados da procedência daquela carne, não comam. Não comam, não consumam aquilo. Porque aquilo tem algum poder? Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que o poder maior está em Cristo. Mas porque aquela pessoa precisa ver o seu testemunho de não concordância ou de não comunhão com aquilo. E aí aquilo gera em você oportunidades, ou mesmo evangelísticas, ou mesmo de discipulado. Porque, por exemplo, os crentes que se convertiam aqui, irmãos, na igreja de Corinto, eram novos crentes, novos cristãos.
alguns desses irmãos, por que que Paulo escreve essa orientação? Porque essas práticas eram comuns na igreja. Então, tinha vários deles aqui que estavam acendendo uma vela para Jesus, outra vela para o diabo. Né? Eu estava conversando com uma pessoa e eu fiz uma afirmação para a pessoa. Mas você precisa ter clareza do poder de Jesus na sua vida. Porque se você é um cristão, como é que você vai crer em Cristo, mas você vai buscar em mandingas, em macumbas? Aí a pessoa me disse assim: se funcionar para mim, tá ótimo. Percebem? Percebem? É aquilo que der certo na hora. Aquilo que der certo naquele momento é o que a pessoa busca. Não É o pode que ser, satisfaz o meu capricho, né? A minha vontade. ainda que a consequência disso seja uma porta espiritual aberta para o diabo entrar na minha vida, né? Então, olha só, tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós somos servos do Deus Altíssimo. É o que Paulo está tentando explicar para esses cabeças duras aqui. Paulo está tentando trazer para o coração dos coríntios sabedoria. Paulo está tentando trazer para o coração dos coríntios inteligência espiritual. Paulo está tentando orientar esses irmãos equilíbrio. Neste ponto específico, nós temos duas coisas só. Uma, carne sacrificada, comida sacrificada a ídolo não gera poder nenhum do diabo sobre sua vida. Zero. Dois, se você estiver diante de um incrédulo que disse que aquilo é sacrificado a ídolo, ou mesmo diante de um irmão novo na fé, quer seja judeu, quer seja grego, não coma. Não coma. Mesmo sabendo que aquilo não tem efeito nenhum, por causa da consciência do outro, que você quer ensinar o outro o caminho correto. Então, a clareza de Paulo aqui, irmãos, e eu fico assim, eu fico um pouco, como é que eu fico? Como é que é a palavra? Eu fico intrigado. Perplexo? Não, eu fico intrigado, eu fico assim, curioso. Como que as pessoas, tipo assim, como que elas não entendem isso? Como que elas não entendem, por exemplo, o poder de Deus na vida delas mesmas? Como que elas não entendem o sangue de Jesus aspergido no próprio coração dela? Olha as ilustrações todas durante a história. Você pega lá na Páscoa. O cordeiro é mais poderoso do que o anjo da morte. O anjo da morte se submete ao cordeiro. Ele não entra na casa daquele que tem o sangue do cordeiro aspergido nos seus umbrais. Quando o diabo está tomando conta da vida de um determinado jovem, esta manifestação demoníaca, ela se submete à palavra de Jesus. E Jesus, no diálogo com essas entidades, pergunta: qual que é o seu nome, né? O que vocês estão? Nós somos legião porque nós somos muitos. Quando Jesus as expulsa, onde que Jesus manda essas entidades? Para onde que Jesus aponta para essas entidades irem? Para o quê? Os Fala no Os porcos. microfone. porcos. Isso, para os porcos. Os porcos. O cara fica até com raiva de Jesus, né? Já pensou? Jesus, Pedir pra ele ir embora. Senão eu vou perder mais do meu rebanho aqui.
Perdeu a vara de porcos toda lá, né? Coitadinho. Os porcos pularam tudo lá, não, né? Então, igual os caras ficaram com raiva de Paulo quando Paulo pregou de Cristo. E o pessoal converteu ali em Atenas e parou de adorar a Ártemis, né? A deusa dos Efésios. E aí eles pararam de comprar as imagens de escultura que tinham, porque eles tinham se convertido a Jesus. E aí os, os camelôs pararam de vender e todo mundo ficou revoltado, queria matar Paulo por causa disso. Olha para você ver, Jesus, meus irmãos, ele ordena. O diabo Ô, obedece. Charlie, Diga. inclusive, eu acho até engraçada a coincidência que eu tava comentando com minha mãe essa semana sobre essa passagem dos porcos, né? Uhum. Que eu tava comentando com ela que Deus não precisava, Cristo, né? Jesus não precisava fazer nada disso, né? Se ele quisesse, os demônios, ele estalava o dedo e eles iam. Mas Jesus estava sempre tentando ensinar alguma coisa, né? Sempre, na maior, sempre tá fazendo algo de forma didática para as pessoas poderem estar entendendo. E, tipo, as duas coisas tipo assim, que eu acho que é bem clara, né, quando Jesus faz isso, né? A primeira é como Jesus consegue mandar um monte de demônios para porcos, né, que era naquela época era considerado bichos imundos e tal. E a segunda parte, como que os demônios preferiam ir para porcos imundos do que ir de volta pro inferno, né? De volta pro abismo, né? Pra ele É, mostrar, tipo, o quão ruim é esse lugar. você quer ver que, ó, Nara, eu já vou deixar você falar, tá? Você quer ver aqui? Olha para você ver. Sabe aquele filme dos Vingadores, os Avengers, que tem um cara chamado Thanos? Aí o Thanos estrala o dedo assim, ó. Aí a pessoa desintegra. É isso. Se Jesus, olha, se Jesus estalou o dedo, ele, o diabo pode desintegrar. Os anjos malignos, as entidades, elas vão desaparecer, elas não existem mais. Pelo poder da palavra de Deus. É esse Deus Todo-Poderoso, é esse Jesus que venceu a morte e o inferno, que deve habitar no coração do crente, a ponto do crente ter essa convicção de Paulo, ter essa convicção de não ter medo, não ter medo. Porque a partir do momento que eu estou dando para o diabo mais poder do que Deus em minha vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada, mas muito errada mesmo. Fala, Davidson, Onara. Davidson? Fala, Davidson. Quando abriu a câmera, eu pensei assim, nossa, a Nara tá diferente. Tá mais queimadinha, né? Ô, Davidson, você tá sem áudio. Talvez, Faltou talvez, ligar, às vezes, o áudio do seu celular. é, Agora tá ouvindo? agora sim. Agora sim. Ah, tá. Porque tava conectado no Bluetooth da caixa. Eu É só imaginei, sobre essa cena, né? eu ia falar isso. É, das legiões, né? Eles entraram nos porcos e se lançaram, né, no abismo. Esse prejuízo aí não foi Jesus que deu, não. Porque os demônios, após que eles tomaram posse dos corpos lá dos porcos, eles que se lançaram no abismo, dando prejuízo lá para a cidade. Jesus não teve nada a ver com esse prejuízo aí, não. Sim, sim. Sim. Então, o que que acontece? O Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, Deus Pai, irmãos, eu não consigo entender onde que foi que entrou no meio evangélico essa ideia. É claro que essa ideia ela entrou com o objetivo de manipular as pessoas, né? Porque é o dualismo, né? Você precisa meter medo na pessoa e para meter medo na pessoa você tem que dar mais poder para o diabo do que ele realmente tem. E aí entrou essa ideia de que o diabo e as obras do diabo, ó, o diabo e as obras do diabo têm um poder que eles não têm. Não tem, não existe. E aí inventou-se esse poder ao longo dos anos,
para que as pessoas pudessem ser manipuladas na sua ingenuidade e, às vezes, até mesmo na burrice, né? Porque isso gera muito dinheiro, né? Quanto mais burra é uma nação, mais dinheiro para quem está manipulando entra. E aí acabou pegando a ideia de que, por exemplo, macumba pega em crente. O diabo toma posse do corpo de um crente. Uma comida que é feita, ou alguma coisa que é sacrificada a um ídolo qualquer, funciona em um crente. Isso é completamente antibíblico. Não tem respaldo na Bíblia. Não tem respaldo nas palavras de Cristo. Mas isso entrou na cabeça de muita gente ingênua, de muita gente burra e de muita gente que não preocupa com a Bíblia. E aí isso é usado até hoje na nossa cultura, muito usado, porque nós não temos no meio evangélico uma uniformidade bíblica. Nós temos uma mistura politeísta. Não tem só Jesus como Senhor, como Deus. Porque a partir do momento que eu pego essa água aqui e oro por essa água, e esta água virou água benta para curar você, eu não estou falando mais de cristianismo. Eu estou falando de panteísmo. Cristianismo é o Criador desta água vai abençoar você. Não vai ser esta água que vai abençoar você. E não vai ser porque eu orei sobre esta água. Então eu orei sobre esta água agora está orada, está poderosa. Isso é infantilidade gospel. Existem práticas panteístas dentro do contexto evangélico, muito, muito, mas muito mesmo. Rosa, você leva a rosa para casa, eu lembro, e uma vez eu vi isso lá, eles distribuíram rosas para as pessoas levarem para casa. O pastor orava nas garrafinhas de água e a pessoa tinha que levar a garrafinha e botar atrás da porta da casa dela. O que é isso? Cristianismo? Abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar a Bíblia aberta na sua casa, emanando uma poeira espiritual. Vai sair uma poeira espiritual dali, do Salmo 91. Salmo 23. Poeira espiritual que está saindo ali. Um dia, irmãos, nessas minhas pesquisas, eu vi o absurdo do pastor rasgar várias páginas da Bíblia e distribuir para os irmãos as páginas da Bíblia e dizer que aquelas páginas consagradas, abençoadas, iriam transformar a vida daquelas pessoas. Isso é macumbaria, isso é panteísmo, isso é religião egípcia, isso é religião africana, religião do panteísmo e das entidades vindas da Índia. E isso não tem a ver com o ocidental, com o cristianismo, o ocidente. Mas isso entrou no meio evangélico. Olha, entrou de forma tão profunda que alterou o sentido da ceia. A ceia do Senhor, que sempre foi memorial, examine-se a si mesmo, realmente devote a lembrar-se de forma contrita, quebrantada e arrependida. Faça deste momento um momento de gratidão por tudo aquilo que Jesus fez por você, né? Encobriu a multidão de pecados.
né? Ao invés de ser isso, virou uma macumba gospel. Você vai comer o pão, beber o vinho e vai ser transformado. Isso é terceirização. Eu vou terceirizar uma transformação que deveria ser feita a 4 mãos, as 2 mãos de Cristo na minha vida me moldando e as minhas mãos permitindo. Porque Cristo não vai forçar a minha obediência. Ele vai convidar-me à obediência. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então, eu não quero me submeter. Eu não quero mudar. Eu não quero fazer a minha parte. Então, eu terceirizo para a água benta. Joga água benta na minha casa. Joga água benta na minha vida. Come o pão bento, o vinho bento. É o pão e o vinho. Isso é panteísmo. Isso é atribuir divindade e poder divino a elementos inanimados que só acontecem na macumba, que só acontecem nas religiões egípcias que deram origem às macumbas africanas e na macumba africana. Né? Estou usando um termo mais chulo para os irmãos entenderem, né? Que é macumba. Mas são as religiões. Então, nada, irmãos, nada, nem aqui, nestas comidas, nem nas comidas que são oferecidas a ídolos, e nem nas comidas ou nas macumbas feitas dentro da religião evangélica, nada disso tem nenhum. Esses dias eu vi, sabe o quê? Foi até o André que me mandou. Depois eu vou procurar lá e vou mandar para os irmãos no grupo, né? Que o grupo é para isso mesmo, é para a gente compartilhando, é para a gente, né? De vez em quando a gente ri um pouco com algumas piadinhas, mas tem uns vídeos bem interessantes, né? E no vídeo que o André me mandou, tinha lá 2 irmãs, não sei se ele mandou isso no grupo também, agora eu estou confuso. 2 irmãs fazendo uma disputa de oração, brigando, brigando dentro do templo, na hora do culto. E uma botava a mão na cabeça da outra para ver quem tinha mais poder. Parece que elas tiveram uma treta. Não sei se uma roubou o marido da outra, não sei o que que foi. Foi alguma treta que aconteceu, né? E aí elas foram disputar para ver quem tinha a oração mais poderosa e para ver quem conseguia expulsar o diabo da cabeça da outra. E começaram a brigar ali, uma disputa de oração. Dá para imaginar o nível baixo, pequeno e a ausência, né, uma ausência completa de arrumação intracromossomial, né? Ou seja, uma burrice sistematizada de uma pessoa que no momento de culto a Deus vai fazer disputa, briga, de oração para pôr a mão na cabeça da outra, para a outra cair endemoniada, porque a oração dela é mais poderosa. É muita falta de comunhão com Deus, é muita falta de obediência a Deus, é muita falta de conhecimento da palavra. Errais não conhecendo as Escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, essa atribuição a elementos inanimados, essa atribuição de Hadouken espiritual, né? Então, a oração do Otávio vai sair um Hadouken espiritual e a minha não. Então, eu vou pedir o Otávio vai orar, porque aí ele, né? Mas, irmãos, isso é tudo infantilidade criada por pessoas, às vezes, inescrupulosas. Quando não é uma pessoa inescrupulosa, às vezes, são fruto desse ensino, pessoas muito simples, muito limitadas de raciocínio mesmo, né? Por exemplo, essas 2 irmãs, você vê, era uma igrejinha bem simples,
estavam ali adorando, estavam ali com um culto, entra a mulher, começa a brigar com a outra. Você vê que são duas irmãs de favela, que talvez não tenha nem a quarta série primária, mas elas entendem que aquele tipo de comportamento é um comportamento cristão e que não tem nada a ver com Cristo. Absolutamente nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Então, para a gente caminhar já para o encerramento, eu falei que eu ia terminar 10 minutos antes, mas eu vou encerrar um pouquinho antes. Por que que vou encerrar um pouquinho antes? Porque eu não quero passar para o próximo assunto e ficar pela metade, não. Esse assunto aqui é muito importante. Deixa eu só ler para os irmãos o primeiro versículo. O primeiro. O primeiro não, o segundo. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Homem, tá? Homem do gênero masculino. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Essa parte de Deus ser o cabeça de Cristo que eu nunca Calma. entendi, porque a Trindade, um é o outro, aí eu, como é Não, que um é o calma, cabeça calma. Vamos deixar para semana que vem, Otávio. Eu só estou lendo para vocês entenderem que eu vou gastar. Nós vamos ficar um estudo inteiro em cima desse texto aqui. Então eu não vou passar para ele, não. Tá? Não vou passar para ele, não. Vamos deixar para semana que vem. Vamos voltar no que a gente está encerrando. Os irmãos compreenderam essa tentativa do apóstolo Paulo de trazer clareza para a mente dos irmãos de Corinto com relação às práticas da dinâmica de alimentação? Aqui é uma outra dinâmica. Ele foi no capítulo 8, no capítulo 9, sobre uma dinâmica, e agora ele está sobre outra dinâmica, né? Agora é quando você é convidado para comer na casa de alguém. Agora é quando você vai até a casa de alguém. Não é você que vai lá no mercado ou no templo, que é a mesma coisa, comprar a carne, não. Os irmãos compreenderam a clareza desse texto? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quem está pondo? Tudo jóia? É Nara e Davidson, né? Ficou claro para todo mundo? Se ninguém quiser perguntar nada ou falar alguma coisa, eu vou encerrar. Amém? Então tá, meus irmãos. Então, na semana que vem, a gente vai passar para esse outro ponto, que é o papel das mulheres na igreja, né? O versículo que eu li é totalmente contra a cultura, né? Nós cristãos já sabemos o papel do homem e o papel da mulher, mas a cultura não sabe. Na verdade, a cultura que nós vivemos não sabe nem quem é homem e quem é mulher, né, gente? Né? Porque esses dias eu vi um rapaz indo num ginecologista. O rapaz foi na ginecologista. Aí a ginecologista falou, mas eu sou ginecologista. Ele falou, mas que preconceito é esse? Eu falei, meu filho. E aí a médica pegou e gravou ele, né? Ele achando ruim, indo embora, porque a ginecologista não quis atender ele. Hã? O povo tá ficando doido, né? Tá todo, ó, o mundo, o príncipe desse mundo tá cegando o entendimento das pessoas, né? Semana que vem a depois gente do UFC Gospel aí, eu não espero mais nada aí. como é que é? Fala de novo, cortou. Depois do UFC Gospel, eu não espero mais nada. É verdade, é Eu verdade. só tenho uma palavra, Maranata. Ora É, vem, Senhor Jesus. Que nó, tá difícil demais. tá ficando bem complicado mesmo. Mas aí, assim, a beleza do evangelho é essa. Por mais complicado É que muito. esteja ficando, quando nós estamos firmados, Uhum. enraizados na fé como fomos ensinados, solidificados em Cristo Jesus, quando a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja de Cristo, de comunhão com a palavra de Deus está fortalecida, para nós indifere se está soprando o vento para a direita ou para a esquerda. 10 mil vão cair para cá, 20 mil para cá, nós vamos nos manter firmes,
Essa que é a ideia do selo de Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos oscilar. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito simples, muito simples. Tá bom, meus irmãos? Então vamos orar para a gente encerrar. Otávio, você ora para a gente? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, de cada um que está aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós, Deus. Amém. Coisas que vemos, coisas que não vemos, Deus, sabemos que sempre o Senhor cuida de nós de alguma forma, Deus. Amém. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Por esse estudo, Pai, podemos perceber o quão poderoso é o Senhor, Deus, e sabemos que nada vai afetar a gente se não for da tua permissão, Deus. Muito obrigado por ser esse Deus bondoso, Pai, que mesmo sendo tão fracos, somos fortes com o Senhor, Deus. Muito Amém. obrigado, Deus. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós aqui, Deus, de estar nesse estudo, aprendendo mais sobre o Senhor, Deus. E, e graças a Ele, Deus, podemos estar entendendo mais do Senhor, do que o Senhor quer para nós e nos impedindo de cair em loucuras, Deus, em Amém. caminhos errados que cairíamos, Pai, sem a tua sabedoria, Deus. Muito obrigado por isso. Amém. Abençoe o resto dessa noite, Deus, e que o Senhor esteja conosco o tempo todo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até nosso próximo encontro.